Bora para a segunda aula do nosso curso. Então, a nossa primeira aula foi sobre lotes. Então, lotes basicamente é a cor da vela. Por exemplo, tem uma reversão, a gente tem uma reversão, a gente vai ter um lote. Teve a reversão aqui, reversão, daqui é um lote. Reversão, daqui é um lote. Então, a gente já sabe que as trocas de cores vão ser algum lote. Por exemplo, aqui é um lote de compra, esse aqui é um lote de venda, aqui é um lote de compra, de venda, de compra, de venda, de compra, de venda. Então, não importa o tamanho da vela, não importa a quantidade da vela, a única coisa que vai diferenciar o que é um lote são as trocas de cores. Aqui é um de compra, aqui é um de venda, aqui é o de compra, aqui é o de venda. Então, a gente já sabe que é um lote, a gente já sabe também fazer a marcação do lote, que seria na abertura da primeira vela do lote. Então, a gente tem esse lote de compra, a gente sempre marca a primeira vela do lote. Essa é a primeira vela do lote. Então, aqui a gente tem um lote de venda, e aqui é a primeira vela do lote, porque você tem uma também. Aqui é um lote de compra, então a gente marca aqui também, primeira vela do lote de compra, e a gente vai pegar sempre na abertura da primeira vela do lote. Então, por exemplo, aqui a gente tem um lote de compra, porque teve a reversão, então temos um lote de compra. Aonde a gente vai pegar? A gente vai pegar a abertura da vela, da primeira vela do lote. A gente vai fazer a marcação, a gente faz a nossa marcação aqui na abertura, e a gente aprendeu que quando faz uma conexão, ou seja, a vela rompe para cima, quando a vela rompe para cima, a nossa marcação, a gente já tem uma leitura para cal, porque o mercado fez a conexão com a compra, porque a gente tem um lote comprador, que ele inicia um movimento de compra. E quando no futuro o mercado consegue fazer conexão, quando o mercado consegue romper para cima, a gente vai ter uma força compradora. Ou seja, a gente tem uma força compradora, que a gente tem um lote, a gente marca o nosso lote, e sempre quando é um lote de compra, o rompimento tem que ser para cima. Sempre quando é um lote de venda, o rompimento tem que ser para baixo. Ou seja, a gente tem aqui ó, um lote de venda, a gente marca a nossa primeira vela do lote de venda, e marca aqui o corpo, marcamos o corpo, e no futuro, quando o mercado conseguir romper para baixo a nossa marcação, a gente tem leitura para put. Então, bora continuar um exemplo aqui, ó. Vamos revisar a primeira aula para dar continuidade. Então, lote de compra aqui. A gente tem um lote de compra. A gente faz a nossa marcação na primeira vela do lote de compra. E quando o mercado conseguir, no futuro, romper para cima. Por que romper para cima? Porque aqui a gente tem um lote de compra. Então, um lote de compra tem que romper para cima. Um lote de venda tem que romper para baixo. Então, rompeu para cima da nossa marcação, deixando pavio para os dois lados, que é importante. Ó, tem que deixar pavio aqui e deixar pavio aqui. A próxima vela tem que ser uma vela de confirmação, ou seja, tem que ser uma vela que teste a nossa região, que faz isso daqui, ó, faz um travamento. Ela trava certinho aqui na nossa linha, que é a primeira vela do lote, e deixa pavio também para os dois lados. É muito importante deixar pavio dos dois lados, que nas aulas de liquidez, por aí, eu vou ensinar para que servem os pavis. Então, por agora, você tem que decorar esse movimento aqui, ó. Lote de compra, primeira vela do lote, a gente marca a abertura dela, rompeu para cima no futuro, então no futuro aqui no gráfico, se romper para cima e confirmar uma vela aqui, a gente tem leitura de cal. A gente tem uma leitura de fazer uma compra aqui, ó. Então, mercado, ó, tocou aqui no pavio, a gente pode comprar, a gente clica aqui, ó, compra. Então, o nosso ponto de entrada é sempre na liquidez. Liquidez seria esse pavio aqui, ó, aonde a vela defende. Então, essa vela vermelha, ele pode vir buscar até aqui, ó, a próxima vela. Ou seja, ela iniciou aqui, ela ficou vermelha aqui, tocou, a gente pode pegar uma operação de compra acreditando nessa retração aqui. Então, acho que a primeira aula deu para entender. Então, bora continuar com essa aula aqui.
com a segunda aula. Então, a segunda aula eu vou falar sobre o operacional cor de vela. O que é um cor de vela? É o operacional mais forte que eu utilizo. Então, é o operacional base que você tem que ter em todas as análises, independente do setup que você for utilizar. Se tiver o cor de vela, que eu vou mostrar agora, sua análise vai ficar tipo 80% mais assertiva. Ou seja, tem que utilizar o cor de vela perante as suas análises. Então, aqui ó, o mercado fez a conexão. Ó, deixa eu refazer aqui, ó. Deixa eu marcar nossa linha de novo. Ó, a gente tem a primeira vela do lote. A gente fez a marcação aqui na abertura. Ó, deixa eu colocar os nomes para ficar fácil. Para você olhar, bater o olho e saber do que eu tô falando. Então, primeira vela do lote, abertura. Então, a gente sempre marca na abertura da vela. A abertura da vela de compra é porque ele nasceu aqui embaixo e subiu. Então, a abertura fica aqui nesse ponto. Na venda, a venda abriu aqui e fechou aqui. Ou seja, ela abriu aqui em cima. Então, sempre no lote de compra, na primeira vela do lote, a gente vai marcar aqui embaixo, se for uma vela de compra. E na vela de venda, a gente vai marcar aqui em cima, nesse corpo aqui. Então, bora dar continuidade. O mercado fez a primeira vela do lote aqui. Ela conseguiu romper. Ela entrou para dentro, fez conexão. Ou seja, entrou para a força compradora. Então, a gente tem aqui o rompimento para cima da nossa marcação. Então, essa vela aqui rompeu para cima. Ou seja, fez conexão com o lote, fez conexão com a força compradora, porque essa vela aqui, ó, ela entrou dentro dessa força do lote. Então, temos força compradora. A próxima vela confirmou acima da nossa marcação travando, confirmou acima da linha, fazendo o travamento. Também, observação, tem que deixar pavio para os dois lados. A vela que rompeu e a vela que confirmou. A vela que rompeu e a vela que confirmou tem que deixar pavio para os dois lados. Então, essa informação você já sabe. Então, bora para o cor de vela. Cor de vela é basicamente dizer que é o mesmo cenário, só que aqui, por exemplo, a gente tem um lote de venda no passado. A gente marca o nosso lote de venda. Aqui a gente pode marcar o corpo e o pavio. Então, a gente faz duas marcações aqui, ó. A gente marca o corpo, o pavio e o corpo. E se o mercado aqui, a vela da confirmação, ela estiver retraindo no lote de venda, ou seja, ela não conectou, ó, esse lote de venda, ele não conseguiu entrar para dentro, ela não rompeu para baixo e fez conexão com o lote de venda. Não, ele não fez isso. Ele retraiu, ou seja, ele rejeitou de entrar no lote de venda. Então, aqui a gente tem uma leitura muito mais forte de fazer uma operação de call. A gente pode entrar comprado quando acontecer isso. Então, agora vamos, por exemplo, da venda. Por exemplo, aqui, ó, teve a reversão, lote de venda. Então, a gente tem um lote de venda aqui, ó. Ah, mas só tem uma vela. Sim, é um lote de venda. Então, lote de venda, a gente marca o que? A abertura dele, marca a abertura. E se você observar, ele consegue fazer conexão aqui, ó. Ó, a gente marcou e no futuro fez a conexão para baixo, ou seja, rompeu a nossa linha para baixo, porque é uma vela vermelha. Vela vermelha tem que romper para baixo para fazer conexão com a primeira vela do lote. Então, temos aqui a primeira vela do lote. A gente marca sempre na abertura. O que mais? A gente tem aqui a nossa conexão, ou seja, essa vela aqui entrou, ela rompeu para baixo. Rompeu para baixo, fazendo conexão com a primeira vela do lote.
Tá, até aqui você já sabe. Essa vela aqui, ó, não chegou a tocar. Mas, por exemplo, deixa eu fazer um cenário aqui, ó. Opa. Ó, vamos fazer um cenário aqui, ó. A gente tem a marcação da primeira vela do lote. Essa vela aqui rompeu para baixo. A próxima vela tem que fazer o quê? Confirmar travando. Então, a primeira aula a gente aprendeu isso. Tem que entrar, tem que romper para baixo na primeira vela do lote. Tem que confirmar, tem que ser a próxima vela. A vela seguinte do rompimento, essa próxima aqui, que é essa daqui, tem que travar deixando o pavio aqui, ó. Então, travou deixando o pavio, a gente pode ter leitura de put. Porém, a gente tem que fazer o quê? A gente tem aqui, ó, observar para a esquerda do gráfico e ver se ele está rejeitando. Ou seja, esse pavio aqui tem que estar rejeitando algum lote de compra. Então, aqui ela rejeitou esse lote de compra aqui, ó. Se a gente marcar o pavio e o corpo, esse pavio da confirmação rejeitou de entrar no corpo, ou seja, rejeitou de fazer conexão com a compra. Por que seria uma conexão válida? Porque essa vela aqui é uma nova posição. Eu já vou ensinar na terceira aula o que é uma nova posição e como operar ela. Então, a gente tem aqui o rompimento do lote. Essa vela aqui seria a nova posição. Então, rejeição, ela só vale na primeira vela do lote ou em nova posição, que eu vou ensinar na próxima aula também. Então, aqui aconteceu, ela calhou de ser a nova posição. Então, a rejeição, ou seja, a vela de confirmação que retrair numa nova posição, ou a primeira vela do lote, vamos fingir aqui que é a primeira vela do lote. Ó, vamos fingir que é a primeira vela do lote. Então, a gente tem um lote de compra aqui. Tendo um lote de compra aqui, e essa vela que confirmou retraiu no lote de compra, pode ser ou no pavio ou no corpo, ela somente retraiu, ela não fez conexão, ou seja, não entrou com o corpo dentro do lote de compra. Cara, é a mesma coisa, a conexão com o lote de venda. A gente tem a primeira vela do lote de venda e essa vela vermelha aqui, ela rompeu para baixo. Então teve conexão com a venda, teve força vendedora. Aqui seria o mesmo exemplo, se essa vela de confirmação tivesse rompido aqui, ó, rompeu o corpo, a gente tem a primeira vela do lote de compra, a gente marca a abertura, e se essa vela aqui de confirmação tivesse rompido para cima, ela teria feito a conexão com a compra. Então aqui já seria inválido para a gente, porque ele já tem força compradora. Porém, ele somente retraiu na primeira vela do lote de compra. Ela não fez conexão com o corpo, não fez conexão, ó. Essa vela de confirmação, ela não rompeu para cima. Se tivesse rompido para cima na primeira vela do lote, na abertura, seria uma conexão com a compra. Porém, ela só rejeitou, ela só retraiu, ela impediu que entrasse aqui no lote de compra. Então, a gente tem duas confirmações aqui, ó. A primeira vela do lote de venda, a conexão aqui, conectou com a primeira vela do lote de venda, e a segunda aqui, que como fala? Ela ficou abaixo aqui da nossa marcação, travando com o corpo, deixando o pavio para os dois lados, e o rompimento também deixou o pavio para os dois lados. E esse pavio aqui, se você olhar no passado, ele retraiu em algum lote de compra, ele retraiu na primeira vela do lote de compra. Então, essa análise aqui, ó, a gente pode pegar um put aqui, ó. Qual que é o ponto de entrada? O ponto de entrada é quando a vela ficar um pouquinho verde aqui, ó. Fica um pouquinho verde, a gente pode pegar a nossa operação de put. Por que tem que ficar um pouquinho verde? O nome disso é negativação da vela. Ou seja, para a gente não tomar um delay, por exemplo, sempre quando a gente entra aqui, ó, se a gente entrasse de abertura, o mercado simplesmente ele poderia fazer uma vela aqui em cima. Então a gente entraria aqui, ó, por exemplo, falei errado. O mercado começou a vela aqui, só que deu delay, a gente entrou, por exemplo, aqui. A gente entrou no momento errado. Então, para a gente ter uma margem de segurança, a gente pega um pouquinho acima aqui, ó. Quando o mercado fizer uma velinha verde, a gente pode pegar a nossa operação aqui, ó. Então, essa aula é basicamente isso. A gente vai ter que encontrar algum lote que faz conexão, faz a confirmação com o travamento. Ó, mais uma dica importante, na verdade. No cor de vela, esse operacional que eu estou ensinando hoje, não precisa travar. Se ele só retrair aqui, ó,
ficando abaixo da nossa marcação, ficando aqui abaixo, a gente pode pegar do mesmo jeito. Ó, ficou abaixo, a gente pode pegar do mesmo jeito, porque é uma outra análise, é uma análise de cor de vela. É uma análise que a vela, essa vela aqui, ó, teria que ser uma vela vermelha, porque é uma vela de, é como se fosse um cabo de guerra. O mercado fez conexão com a venda e rejeitou de entrar na compra. Então, ela teve uma força de venda e não entrou na compra. Então, a gente tem uma leitura muito forte de fazer essa venda aqui, ó. Então, vamos procurar algum exemplo aqui no gráfico que esteja acontecendo isso. Por exemplo, a gente identificou um lote de venda. Então, ó, eu bati o olho nesse gráfico, eu identifiquei primeiro, eu olhei aqui, ó, identifiquei esse lote de venda. Esse lote de venda e essa vela aqui que fez conexão, que ela rompeu para baixo do lote de venda, ou seja, ó, a minha visão é essa. Eu entrei no gráfico, eu vi que essa vela aqui, ó, que essa vela aqui fez conexão com a primeira vela do lote de venda. Então, a vela, ó, mais uma observação aqui, ó, que eu esqueci de falar na primeira aula. Quando faz conexão, ela não precisa ser a primeira vela do lote. Ela pode ser qualquer vela daqui, da primeira, segunda, terceira, quarta, qualquer uma. Porém, a vela do lote aqui, que é a base, ela tem que ser a primeira vela do lote. Então, a gente marca e quando fizer a conexão, independente se for a primeira, segunda ou terceira, a gente pode falar que essa vela aqui fez conexão com o lote de venda, fez conexão com a primeira vela do lote de venda. Então, ela rompeu para baixo, ela tem força vendedora. Porém, essa outra vela aqui, ó, ela rompeu, ela devolveu o rompimento. Foi que nem eu falei, ó. Ela teria que ficar abaixo da nossa marcação para a gente fazer uma entrada aqui, ó. Ou travando ou retraindo. Ela não poderia romper. Quando rompe a nossa linha de... Tipo, ó, a gente tem um lote de venda aqui. É a primeira vela do lote. A gente marca na abertura. Ela rompeu, só que ela já devolveu o rompimento. O que seria devolver o rompimento? Seria ele não conseguir ficar abaixo da nossa linha. Então a gente tem a nossa linha, é a primeira vela do lote de venda. Ele não conseguiu ficar abaixo, ele rompeu de volta, ele rompeu para cima. Então, aqui a gente já descarta essa análise aqui. Então, bora para mais exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui, eu olhei e identifiquei esse lote de venda aqui. A gente faz a nossa marcação, que é sempre na primeira vela do lote, é sempre na abertura. Na abertura aqui da vela vermelha é sempre em cima, porque ela começa aqui e vai para baixo. Então a abertura fica aqui em cima. O que eu vi aqui? No futuro, qual que é a vela que fez conexão com a primeira vela do lote? Que fez conexão aqui com a nossa marcação, com a nossa linha? Foi essa vela aqui, certo? Então fez conexão aqui com essa linha. Deixa eu marcar maior aqui. Ó. Primeira vela do lote. Deixa eu fazer maior. Primeira vela do lote, a gente sempre marca o que? Na abertura. Ó, isso aqui é pra não ter dúvida. Eu tô marcando tudo que eu tô vendo pra não ter dúvida. Essa vela aqui, no futuro. Ou seja, a gente marcou e viu aqui no futuro que essa vela aqui fez a conexão. Fez o rompimento. Rompimento para baixo da nossa marcação. Então, ela rompeu para baixo. É uma vela vermelha. A gente tem que esperar o quê? Um rompimento para baixo. Se fosse uma vela verde, a gente teria que esperar um rompimento para cima. Então, rompeu a nossa linha para baixo. Rompeu a nossa linha para baixo. A vela seguinte deveria fazer o quê? Uma confirmação. Deveria ser uma vela de cor oposta. Ou seja, rompeu com uma vela vermelha. A cor oposta seria uma vela verde. Então, rompeu, confirmou aqui. Ela conseguiu ficar abaixo da nossa marcação de cor verde. Ou seja, teria que ser uma vela que somente testasse a nossa região. Ela bateu aqui na nossa região, a gente teria a leitura de fazer uma venda aqui, ó. Ah, mas teria dado loss. Teria dado loss porque não fez o cor de vela. Por exemplo, se aqui atrás, ó, tivesse a primeira vela do lote ou uma nova posição, que eu vou explicar na próxima aula. Então, nesse exemplo aqui, vamos usar a primeira vela do lote, porque é o que eu estou ensinando de começo aqui, ó. Então, fez conexão, a próxima que confirmou abaixo da nossa marcação,
e por que não fez uma vela vermelha aqui? Exatamente porque não fez cor de vela. Por exemplo, se a gente tivesse aqui um lote de compra, ó, seria a primeira vela do lote de compra. Deixa eu marcar tudo certinho aqui pra você. Ó, essa, ó, primeira vela do lote de compra. Ah, não, tá certo. Do lote. Só colocar do lote, dá pra saber. Do lote na abertura. Então, a gente já tem essa informação. A gente vai marcar onde? Na abertura. Na abertura é aqui embaixo da vela verde. Então, ignora essa vela fazendo conexão. O que eu quero falar seria essa vela aqui, ó. Se essa vela tivesse feito um paviozinho maior, rejeitando o corpo ou o pavio. Então, ó, ignora essa vela aqui que fez conexão com a compra. Se essa vela aqui tivesse feito a retração, ou seja, ela deixou o pavio tocando no pavio ou no corpo, então pode ser no pavio ou somente no corpo, ou pode ser os dois, tanto faz. Se fez essa rejeição, se fez essa retração aqui, nesse lote de compra, na primeira vela do lote de compra, aí sim a gente teria uma leitura de cor de vela. Aí sim a gente poderia fazer uma leitura de venda. A gente poderia entrar vendido aqui. O mercado fez uma velinha aqui, negativou um pouquinho, ou seja, a gente pegou um pouquinho com margem, porque senão pega delay. Então a corretora sempre vai dar delay. Então a gente pega um pouquinho com margem. A gente pode pegar a nossa operação aqui acreditando que essa vela seria uma vela vermelha. Que mais que ajudaria essa operação? Isso aqui é uma pressão de venda que eu já vou ensinar nas próximas aulas também, que seria a superação de pavio. Porém, vamos focar aqui no cor de vela primeiro. Então, leitura de cor de vela é basicamente isso. A vela faz a confirmação, ou a vela faz o rompimento para baixo, porque é um lote de venda. A próxima confirma da cor oposta, deixando o pavio. Ó, a vela do rompimento deixa o pavio também. Então, a vela da confirmação deixa o pavio também. E rejeita de entrar na primeira vela do lote de compra. Então, rejeita de fazer conexão com com o lote oposto. Ou seja, se a gente está entrando vendido, se o rompimento foi para baixo, entrando para esse lote de venda, a gente quer operar vendido, certo? Porque a força atual do mercado é uma força de venda. Então, se confirmou aqui com uma vela de compra, tem que confirmar com uma vela oposta, rejeitando o domínio oposto também. Então, uma vela verde rejeitando a primeira vela do lote verde também. Então, tem que sempre ser isso. A conexão com a mesma cor e a rejeição também da mesma cor. Por exemplo, faz conexão com a venda e rejeita na compra. Tem que ser esse cenário aqui. Então, bora procurar mais algum exemplo aqui. Algum exemplo que deu cor de vela. Vamos ver. Aqui não. Mas o cenário é simples. É só fazer conexão, fazer uma confirmação rejeitando o lote oposto. Ó, aqui, deixa eu ver. Ó, aqui esse cenário está inválido, porque a gente tem um lote de venda. Então a gente identificou esse lote de venda aqui. Lote de venda, a primeira vela do lote de venda, a gente faz a nossa marcação. A gente marca aqui. Ó, a gente faz a nossa marcação. No futuro, qual vela que entrou? Essa vela entrou, porém já devolveu o rompimento. Ou seja, ela rompeu para baixo e já rompeu para cima de novo. Então, aqui a gente não opera. Aqui, qual é a próxima vela que fez conexão? Essa vela aqui, porque essa vela rompeu para baixo da nossa marcação. E essa vela aqui também já devolveu um rompimento. Então, aqui fica inválida. A gente não opera quando acontece isso. Então, vamos procurar mais exemplos aqui, ó. Ó, vamos ver. Aqui fez o cor de vela. Porém, eu vou falar qual que é o porquê essa análise não deu certo. Ó, a gente identificou, eu olhei pro gráfico e eu vi esse lote de venda aqui, ó. A gente marca a abertura desse lote de venda para lá. A gente marca lá para frente. Então, a gente identificou que isso aqui é um lote de venda
e a gente vai pegar a primeira vela do lote. Então, isso daqui é um lote de venda porque teve uma reversão. Toda reversão vai ser um lote. A próxima vela é um lote. Então, a gente tem aqui. Cadê? A primeira vela do lote de venda. Primeira vela do lote de venda. Primeira vela é na abertura. Primeira vela da abertura, a gente faz a nossa marcação e vê. Aqui, ó, a gente vê qual vela fez o rompimento para baixo. Então, essa vela aqui fez o rompimento para baixo, certo? Fez o rompimento para baixo. Então, a gente pode marcar aqui, ó. Rompeu para baixo. Por que rompeu para baixo? Porque é um lote de venda. Todo lote de venda, quando rompe para baixo, ela faz conexão. Qual que é o erro aqui? Deixa eu ver um negócio aqui, rapidão. Deixa eu ver um negócio aqui. Não foi por esse motivo, mas foi por outro. Ó, ele faz o rompimento para baixo. A próxima vela teria que confirmar uma vela aqui, ó. Teria que confirmar uma vela verde da cor oposta, ou seja, rompeu com uma vela vermelha. A próxima vela, essa vela aqui, teria que ser a próxima vela fazendo uma vela verde, rejeitando seria o quê? Rejeitando esse lote de compra aqui. Porém, eu já falei o que, ó? Eu já falei que rejeição tem que ser ou na primeira vela do lote ou numa nova posição. Como a gente está estudando nova posição, ou como a gente está estudando a primeira vela do lote, vamos somente utilizar a primeira vela do lote. Então, rompeu para baixo, fez conexão com a venda, a gente tem leitura de put. A gente tem que esperar mais confirmações, que seria a próxima vela, essa vela aqui, ela rejeitar, ela tocar a primeira aqui, ó, trocou no... Ela testou a nossa marcação, ela testou a linha, ou seja, ela retraiu na linha e também ela fez o que? Ela rejeitou essa compra aqui, ó. Por que rejeitou essa compra? Porque a gente marca o pavio e o corpo. Se você for ver, esse pavio aqui da confirmação, ele não entrou, ou seja, tipo, o corpo dessa vela aqui não fez conexão com a compra, ela não conectou com o corpo, ou seja, não fez isso daqui, ó. Porque o corpo aqui, a gente faz a marcação no corpo na abertura, e essa vela aqui, se tivesse feito a conexão, seria uma conexão com a compra. Então, ela não fez isso, ela rejeitou de entrar na compra, ela deixou um paviozinho aqui, ó. A gente tem a marcação aqui, a gente tem a marcação aqui. Então, essa vela, ela não fez conexão com a compra, ela rejeitou, ela retraiu no pavio aqui dessa vela de compra. Porém, por que essa análise está errada? Porque essa vela aqui, ó, não é a primeira vela do lote. Então, isso é por isso que está errado. Por isso que essa vela aqui, ó, não foi uma vela vermelha. Então, para ser válido, teria que ser a primeira vela do lote. Se fosse a primeira vela do lote, aqui, ó, vamos fazer todo o cenário aqui, ó. A gente identificou esse lote de venda. A gente marca aqui a primeira vela na abertura. A gente marcou aqui. Essa vela aqui fez a conexão. Essa vela rompeu para baixo. E essa próxima vela aqui confirmou, ficando abaixo da nossa marcação. Ela confirmou, ficando abaixo. E esse pavio aqui, ele retraiu no pavio ou no corpo da primeira vela do lote. Então aqui, se fosse a primeira vela do lote de compra, seria válido. Porém, ó, não foi a primeira vela do lote de compra, foi a última. Então, aqui não foi válido. Teria que ser a primeira vela do lote de compra ou uma nova posição que eu já vou ensinar na próxima aula. Então, bora achar mais algum exemplo aqui, ó. Ó, esse exemplo aqui, ó. Para quem tem dúvida ainda. A gente tem um lote de venda. A gente faz a marcação aonde? A gente faz a marcação na abertura da vela, na abertura da primeira vela do lote. Então, isso aqui é um lote porque houve a reversão. Toda reversão, próxima vela é um lote. Então, reverteu aqui, reverteu de vermelha para verde, isso aqui é um lote de compra. Reverteu de verde para vermelha, isso aqui é um lote de venda. Reverteu de vermelha para verde, esse aqui é um lote de compra. Então, a gente identificou que esse daqui é um lote de venda. É a primeira vela do lote, a gente faz a marcação. E essa vela aqui, ó, fez a conexão. Ou seja, deixa eu marcar aqui direitinho.
Ó. Primeira vela do lote. Primeira vela na abertura. Primeira vela na abertura. E essa vela aqui rompeu para baixo. Por que rompeu para baixo? De novo, porque quando é vela vermelha, a gente tem que esperar o rompimento para baixo do lote. Então, a gente tem que esperar o rompimento para baixo da nossa marcação. Então, rompeu para baixo. A próxima vela teria que ser uma vela de cor verde, que nem fez aqui. Só que o que ela não fez? Ela fez, ó, ela não retraiu aqui na nossa marcação, que isso aqui é o assunto da primeira aula, ou seja, ela teria que fazer a conexão, ou seja, rompeu para baixo do lote. E essa vela aqui deveria testar, essa vela deveria romper aqui, ó. Romper não, essa vela deveria testar pelo menos aqui. Se fosse analisar a primeira aula, ela teria que terminar travando, deixando o pavio. Mas aqui a gente está aprendendo o cor de vela. Então o cor de vela é basicamente isso daqui, ó. A gente tem a primeira vela do lote. É a primeira vela do lote. Essa vela aqui faz um rompimento. Então ela rompeu para baixo. A próxima vela teria que ser uma vela verde. Rejeitando o que? A compra, rejeitando o lote oposto. Então entrou aqui com uma venda. Então fez conexão com a venda. E tem que rejeitar na compra. Então se a gente marcar, ó, a gente olhou para trás do gráfico e identificou que aqui a gente tem um lote de compra. Então, isso aqui é uma dúvida muito frequente aqui, ó. A gente identificou um lote de compra. Deixa eu marcar mais fino aqui, ó. Caramba. Deixa eu fazer tudo de novo aqui, ó. A gente tem um lote de venda. Essa vela aqui fez conexão com o lote de venda. Ela entrou para baixo. E também a gente identificou o quê? A gente identificou um lote de compra. Então aqui a gente tem um lote de compra. A gente marca a primeira vela do lote de compra. Pode ser no corpo e no pavio. E a gente identificou que essa vela aqui, ó, que essa vela retraiu, ou seja, ela rejeitou de entrar na compra. Ela não entrou com o corpo aqui, ó, no corpo da primeira vela do lote. Então, isso aqui não foi uma conexão com a compra, foi uma rejeição, porque ela retraiu na primeira vela do lote de compra. Então, por que aqui essa vela aqui, ó, conseguiu pagar pra gente, conseguiu ser uma vela verde, ou ser uma vela vermelha? Isso aqui não é o cenário ideal? Não, isso aqui não é o cenário ideal, porque isso daqui, ó, daqui é muito importante, ó. Daqui tem que ser rejeição, lembrando, rejeição tem que ser na primeira vela do lote. E outra coisa, tem que ser uma rejeição externa. O que seria uma rejeição externa? Externa perante o lote. Ou seja, teria que ser uma primeira vela do lote de compra que esteja acima da nossa marcação aqui do lote de venda. Ou seja, teria que ser uma vela aqui, ó, um lote que estivesse aqui acima da nossa marcação. Ou seja, se aqui retraísse, ó, se esse pavio aqui estivesse retraindo aqui no lote externo de compra, aqui sim seria uma análise válida para fazer um put aqui. Ah, mas aqui deu gain, e se eu fizer isso, eu vou continuar fazendo vários gains aqui seguidos e blá blá blá. Mas isso daqui, ó, no cenário longo prazo, isso aqui vai dar mais ruim do que bom, porque é uma liquidez interna, não é uma liquidez externa. Então, vamos resumir aqui de novo. Fez a conexão com a venda. A próxima vela tem que fazer o quê? Rejeitar o domínio oposto, rejeitar o lote oposto. Então, rejeitar a compra. Então, essa vela aqui é de compra, tem que rejeitar a compra. Então, rejeitou aqui a compra, porém, não é um lote externo. Por que não é um lote externo? Porque esse lote de compra aqui não está acima da marcação, ele está abaixo. Ele nasceu dentro da nossa marcação. Então, a marcação que eu estou falando é o lote de venda. A gente faz a nossa marcação aqui, a nossa linha. E se essa rejeição aqui, esse lote de compra, estivesse acima, essa rejeição aqui seria válida. Então, a gente poderia pegar um put aqui. Porém, é uma rejeição interna. Essa vela aqui, a próxima vela aqui, poderia muito bem fazer uma vela verde aqui estourando.
Então, tem que ser uma rejeição externa. Deixa eu ver se eu acho algum exemplo que seja perfeito aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui não. Então, de base, tem que ser uma rejeição externa para fazer o nosso cor de vela, para a análise ficar muito mais assertiva. Então, se você usar essa estratégia aqui, essa segunda aula isoladamente, somente usando cor de vela, e pode ser também na próxima aula eu vou ensinar pressão, depois que ensinar a nova posição, eu vou ensinar pressão. Então, se usar o cor de vela com pressão, ou uma nova posição também, a gente pode ter uma assertividade muito boa. Somente utilizando essa aula aqui, ou também essa aula mais a segunda, ou mais a terceira, e essa aula mais a terceira e a quarta aula, que também tem um conteúdo muito bacana. Então deixa eu ver aqui, ó. Não. Aqui também não. Então eu quero encontrar o cor de vela fazendo uma rejeição oposta. Uma rejeição externa. Ó, por exemplo aqui, ó. A gente tem um lote de venda. Esse daqui é um lote de venda. A gente marca a primeira vela do lote. A gente marca aqui na abertura da primeira vela do lote. Então, eu não vou mais... Eu acho que já deu para entender. Então, eu não vou mais escrever o que cada coisa é. Então, para ficar mais rápido aqui, ó. E para você também tentar ter um entendimento mais rápido. Se você não conseguir entender dessa forma, volte o vídeo e tenta entender aqui, porque eu não vou fazer mais a marcação. Eu não vou mais escrever. Então, a gente tem a primeira vela do lote de venda. Essa vela aqui faz o rompimento para baixo. E essa vela aqui confirma. Porém, ela deveria confirmar retraindo num lote de compra. Retraindo na primeira vela do lote. Então, a primeira vela do lote de compra, se a gente olhar aqui para trás, a gente tem aqui, ó, o corpo e o pavio. Se você for ver, ele não conseguiu retrair. Então, aqui já está inválido. Deixa eu ver mais aqui, ó. Aqui, cenário perfeito. Ó. A gente tem um lote de compra. A gente faz a marcação aqui na abertura da primeira vela do lote de compra. Essa vela aqui rompe para cima. Rompe para cima porque é um lote de compra. E lote de compra tem que ser um rompimento para cima. Então, rompeu para cima. Seria melhor ainda se tivesse... Ó, por exemplo, nesse cenário não teve pavio na parte de baixo. Como a gente está estudando o comecinho, é válido ter pavio para os dois lados. Porém, na aula de liquidez eu vou explicar por que esse pavio aqui, ó, é bom não ter. Então, o pavio na parte de baixo é bom não ter e teria que ter o pavio na parte de cima. Então, eu vou explicar nas próximas aulas. Porém, esse cenário aqui está correto. Ó, deixa eu fazer aqui, ó. Essa vela rompeu. Então, deixou o pavio. Então, nessa aula eu quero que esteja pavio para os dois lados. Porém, nas próximas aulas eu vou falar por que esse pavio aqui não, tipo, essa vela aqui não tem pavio e por que isso seria mais forte ainda. Então vamos lá de novo. A gente tem a primeira vela do lote de compra. Essa vela aqui rompe para cima. Deixa eu marcar de novo aqui. Rompe para cima. E a próxima vela confirmou acima. E se a gente for ver esse pavio aqui, se a gente analisar o pavio aqui da vela de confirmação, e a gente olhar para o passado, a gente olhar para trás, olhar para a esquerda do gráfico, a gente encontra o que? A gente encontra esse lote de venda aqui. É a primeira vela do lote de venda, então a gente pode marcar o pavio e o corpo. Se a gente marcou o pavio e o corpo, a gente viu que ela retraiu, ela não fez conexão. Então essa vela aqui de confirmação, ela não entrou, ela não fez conexão, ela não rompeu para baixo e fez conexão com a venda. Não, ela não fez isso. Ela retraiu, ela rejeitou, ela não entrou no lote de venda, ela rejeitou. Então, essa vela aqui, ó, pagou muito bem pra gente. Então, a gente poderia fazer um call, fazer uma compra, quando a vela ficasse aqui, ó. Ela terminou aqui, então, ela negativasse um pouquinho,
a gente poderia operar, a gente poderia fazer essa compra aqui. Então, é basicamente esse o cenário que eu quero que você estude aí. Então, é esse cenário aqui, ó. É isso daqui, ó. É uma, como fala? É uma rejeição externa. Por quê? Deixa eu colocar a linha de novo aqui, ó. A gente tem a primeira vela do lote de compra. Essa vela fez a conexão. Essa vela rompeu para cima. Rompeu para cima, ou seja, fez conexão com a força compradora. A próxima vela que confirmou, ela confirmou acima e rejeitou num lote externo. Por que externo? Porque ele está abaixo da nossa marcação. Tá vendo que esse lote de venda aqui, ó? Esse lote de venda está abaixo da nossa marcação. Ó, a gente tem a marcação aqui no pavio e no corpo. E esse lote de venda está abaixo do nosso lote principal, que é o lote de compra. Então, se ele tivesse aqui acima, ó, se ele tivesse aqui em cima, que nem aquele outro exemplo lá que eu dei, ó, se ele tivesse aqui em cima, rejeitando aqui, isso daqui seria um lote interno. Então, lote interno a gente não opera, lote externo a gente opera. Então, eu não sei se ficou com dúvida, mas acho que não ficou. Eu expliquei certinho o que é um lote externo, o que é um lote interno. Então, acho que o vídeo vai ficando por aqui, ó. Deixa eu explicar de novo aqui, ó, para não ter dúvida. A gente tem aqui, ó, o nosso lote de compra e toda a marcação, toda a rejeição que estiver abaixo é uma rejeição externa e toda a rejeição que estiver acima do nosso lote é uma rejeição interna, ou seja, daqui, ó, do corpo do lote para cima é uma rejeição interna, ou seja, se tivesse um lote de venda aqui, ó, rejeitando esse lote não, essa vela de confirmação, ó, se tivesse aqui um lote de venda rejeitando essa vela aqui de venda também, ela seria um lote interno. Então, a gente não opera lote interno, a gente opera lote externo. O que seria um lote externo? Seria aqui, ó, do corpo. Então, a gente tem o nosso lote. A gente pega do corpo para baixo. Tudo que estiver abaixo, que se for uma rejeição aqui no lote, é um lote externo. Então, daqui do corpo para baixo. Se tiver algum lote, aqui a gente tem um lote de venda e rejeitou esse lote de venda aqui, rejeitou essa vela de confirmação. Então, isso daqui é um lote externo. Então, a gente pode operar aqui, ó. A gente pode fazer essa compra aqui. Então, acho que deu para entender. Se tiver dúvida, é só me mandar. Então, bora para a próxima aula.